Bora então, né, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, falando sobre o técnico Fernando Diniz. Ontem, Lucas, eu trabalho de uma forma, da seguinte forma, né, é importante falar. Eu tenho minha opinião, eu tenho uma opinião sempre muito bem estruturada, muito bem formada, mas eu sempre digo para vocês, quem tem um outro pensamento não é obrigado a concordar comigo. Esse canal é, de fato, um diálogo, é uma resenha, uma conversa. Eu exponho a minha opinião, eu tenho a minha opinião muito bem formada pelo técnico Fernando Diniz, mas, acima de tudo, eu respeito a opinião de todos vocês e o chat, os comentários aqui embaixo sempre estão abertos para que isso aconteça, para que muitos de vocês cheguem e deem a sua opinião sobre o momento, né, do nosso Vasco da Gama. Minha opinião sobre o técnico Fernando Diniz, eu já dei. O técnico Fernando Diniz faz um trabalho ruim no Vasco. E, gente, os números estão aí. Nos últimos 11 jogos, são 9 derrotas de Campeonato Brasileiro, um empate e uma vitória. Um aproveitamento inferior a 40% e uma totalidade de trabalho. O Diniz faz um trabalho ruim no Vasco. Entendo o fato de que muitos torcedores estão falando, poxa, Lucas, mas os reforços chegaram agora. É difícil o Fernando Diniz ser demitido, não tem que ser demitido. Entendo o lado da torcida que pensa dessa forma. E eu até tenho um pensamento também nesse sentido. Só que imagina como seria, vamos fazer um raciocínio. A grande maioria da imprensa, a grande maioria daqueles que fazem uma cobertura do Vasco, eles hoje pedem a saída do técnico Fernando Diniz e tem que ser assim. Porque o Fernando Diniz ele tem que sentir-se pressionado. Seria ruim e eu peço carinhosamente que vocês entendam isso. A pior coisa para o Vasco seria se a totalidade da imprensa, se eu sou um canal que tenho certa representatividade no meio da torcida vascaína com mais de 180 mil inscritos, se outros canais se posicionam também a favor de uma saída do técnico Fernando Diniz, mudassem o posicionamento. Imagina se todos os canais do Vasco da Gama passassem a dizer que o Diniz tem que ficar. O Diniz não se sentir pressionado no cargo do Vasco da Gama seria a pior coisa do mundo. Então eu, Lucas, como hoje, até uma voz da torcida vascaína lá na SBT Esportivo com algumas participações, eu tenho que botar a cara e falar, o Diniz tem que ser demitido. Porque o Fernando Diniz ele tem que sentir a pressão. Seria ruim para o técnico Fernando Diniz se chegasse nesse momento e o vascaíno falasse que ele tem que ter continuidade no trabalho, sendo que o trabalho dele é ruim, amigo vascaíno. Mas é isso, a troca é essa. O que mais quero, posso ser sincero, é que o Diniz dê certo, cara. Que o Diniz faça esse Vasco jogar. A gente não tem que passar, mais uma vez, por uma demissão de técnico no meio da temporada. Seria a pior das coisas, inclusive. A pior das coisas. E fica nítido que o Diniz vai permanecer. O jogo de amanhã, é claro, tem importância. O Vasco enfrenta um Volta Redonda, é um jogo único dentro de São Januário, às 9h30 da noite. Uma vitória, o Vasco está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Uma derrota, o Vasco está eliminado. Um empate é penalidade máximas. Mas o jogo de amanhã, amigo, não tem influência nenhuma no cargo do técnico Fernando Diniz. A partida que eu digo aqui será importante. Não vou dizer fundamental, mas terá um peso grande. É o jogo que vai acontecer contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro, no dia 26 de fevereiro, tá? Dia 26 de fevereiro, Vasco enfrentará o Santos numa quinta-feira. O Vasco enfrenta, então, amanhã, sábado, dia 14, a equipe do Voltaço. Aí tem só no dia 26 o Santos. Caso o Vasco da Gama, né, consiga aí uma classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco terá uma partida no final de semana sem ser esse no próximo e terá uma partida no outro final de semana, no meio de semana. O Vasco jogará ou no dia 21 ou no dia 22 o primeiro jogo da semifinal, aí enfrenta o Santos no dia 26, no meio de semana, e aí terá no final de semana seguinte jogo de volta, né, das semifinais. Mas esse jogo contra o Santos, ele será muito importante. Por quê? Porque o Vasco enfrenta o Voltaço agora, nesse dia 14, e ficará uma semana praticamente cheia sem jogos. O Vasco ficará uma semana cheia sem jogos. É o tempo que o Diniz precisa para dar ritmo a esses jogadores que chegaram, entrosar esses atletas na equipe. Se o Diniz passar por essa sequência de Volta Redonda, espero que se classifique, semifinais de Campeonato Carioca,
Santos e nada mudar, pode ter certeza que a cobrança, até por parte da diretoria, será maior em cima do comando do técnico Cruz Maltino. A decisão não é simples para uma demissão, exatamente por conta da chegada desses jogadores, é algo que eu já trouxe até vocês, inclusive nos últimos vídeos eu venho falando sobre isso. Diniz foi alguém que participou de forma efetiva da chegada, né, de Marília Nestrosa, de Alan Saldívia, de Brenner. Foi uma peça importante nas negociações, foram jogadores que vieram para trabalhar com o técnico Fernando Diniz. Então, uma demissão do Fernando Diniz hoje traria, infelizmente, grande problema dentro do Vasco da Gama. O cenário de demissão ganha força, mas o Diniz tem o que eu trouxe a vocês no Fala Gigante ontem: respaldo da diretoria Cruz Maltino. O Diniz hoje não está ameaçado no cargo. Há um entendimento? Os resultados precisam melhorar, que as coisas precisam mudar e precisam mudar o quanto antes para aliviar essa pressão que de fato acontece e não deixe o cenário se tornar insustentável. Mas hoje o martelo está batido, Fernando Diniz fica no comando da equipe. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.